Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. Você já sabe, eu nem precisaria falar, mas vou repetir e continuar insistindo sempre. É só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras do terceiro domingo da Páscoa do ano A. Mas antes, faça uma coisa que para você não custa nada, para nós vale muito. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e deixe o sininho ativado para você receber notificações. Deixe o seu comentário e, é claro, compartilhe este nosso vídeo. Pense também na possibilidade de seguir o nosso curso toda terça-feira à noite. Por R$ 100 por mês, você terá estas vantagens exclusivas. Eu sei, talvez você não possa participar porque tem já um compromisso toda terça-feira à noite. Mas olha só, nós mandamos a gravação completa da nossa aula. Você não vai perder nada e vai poder assistir quantas vezes quiser. Pense nesta possibilidade com carinho. Este é o link para você ter maiores informações e este outro é o link para você fazer a sua inscrição e começar a participar já na próxima semana do segundo módulo de 2026. Pense também na possibilidade de colaborar com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix. Quanto você puder, quanto você quiser. Pelo valor de um café por mês, você já ajuda o nosso canal a continuar produzindo estes vídeos. Vamos então para as leituras do terceiro domingo da Páscoa do ano A. A primeira leitura é um trecho do primeiro grande discurso de Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos responder a esta leitura com um trecho do Salmo 15 ou 16, conforme a sua Bíblia. Continuamos na segunda leitura com a primeira carta de Pedro e hoje nós vamos ter como evangelho o episódio dos discípulos de Emaús no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E é por este texto que nós vamos iniciar. Versículos 13 a 16. Tem dois discípulos caminhando e Jesus se coloca no meio deles. Um deles se chamava Cleofas, que nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. Mas e o outro? Normalmente nós imaginamos dois homens, mas nós temos o nome de um só, o outro está em aberto. A Rita, se vocês perguntarem para ela, ela vai dizer que era um casal. É possível? É plenamente possível, não tem nada contra isso. Agora, por que eles estavam indo para Emaús? Esta é a pergunta mais importante. E esta pergunta vai ser respondida no versículo 21, que eles vão dizer que esperavam que seria Jesus que iria libertar Israel, que ia comandar a revolução contra o Império Romano, que ia expulsar os romanos da Judéia. Mas, com tudo isso, apesar de Jesus ter sido um homem poderoso em palavras e ações, já fazia 3 dias que ele tinha sido morto. Do versículo 17 até o 27, então nós temos o diálogo de Jesus com esses dois, o anúncio e a explicação das Escrituras. Os discípulos contam quem foi Jesus e contam também a sua decepção, aquilo que eu já falei no versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que libertaria Israel. E preste atenção, aqui libertar Israel não é libertar dos pecados, é libertar do Império Romano. E eles contam também que algumas mulheres do grupo encontraram o túmulo vazio, que viram anjos, que alguém foi lá, mas que ninguém enxergou Jesus. E aí então Jesus repreende, gente lerda, gente que caminha muito devagar. E aí ele explica as passagens da Escritura que dizem respeito a ele mesmo. E tudo isso o Evangelho afirma que eles não tinham reconhecido Jesus.
Nos versículos 28 e 29, nós temos aquela pequena encenação, né? Jesus faz de conta que está indo mais adiante. Eles dizem: Olha, fica conosco, porque já é tarde, é perigoso andar pela estrada aí agora à noite, fica aqui. Eles se sentam à mesa e Jesus toma o pão, dá graças e parte e distribui entre eles. No momento da fração do pão, eles reconhecem que é Jesus. Mas no momento que eles reconhecem, Jesus desaparece. Eles verbalizam, eles conversam e dizem: Puxa, enquanto a gente estava caminhando, a gente sentiu o coração arder. Como é que a gente não tinha percebido ainda? Naquele mesmo momento, era de noite, era perigoso, não interessa. Eles saem, vão anunciar para a comunidade em Jerusalém. A comunidade de Jerusalém afirma que Jesus apareceu a Pedro. Só que Lucas não narra esta aparição. E os dois discípulos resumem o que tinha sido contado nos versículos 13 até o 31, desde que encontraram Jesus a caminho de Emaús até terem reconhecido Jesus na fração do pão. Olha só o que nós temos, resumindo essa história. Dois discípulos, provavelmente um casal, caminhando e Jesus no meio. Depois, nós temos o diálogo, o anúncio, a explicação das Escrituras. Depois, eles fazem um pedido. Depois, eles preparam a mesa, começa a refeição. Jesus dá graça, distribui o pão, os olhos deles se abrem e aí eles resolvem voltar para Jerusalém para anunciar. Nós costumamos dizer que este texto tem fortes reminiscências eucarísticas. O que significa isso? Vocês repararam como o relato do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús parece uma missa? Não reparou isso? Então prestem atenção agora. Os dois discípulos, ou o casal, como diz a Rita, estão caminhando e Jesus se coloca no meio deles. Equivale na nossa celebração à entrada. O diálogo, o anúncio e a explicação das Escrituras equivale às leituras e à homilia. Então agora fica fácil entender que aquele pedido "fica conosco" equivale à oração dos fiéis e que a preparação da mesa equivale ao ofertório. E é claro, Jesus que dá graças e parte o pão equivale ao momento da oração eucarística. A fração do pão e o reconhecimento, a comunhão e a contemplação. E, por fim, a partida e o anúncio equivale ao encerramento das nossas celebrações e à missão. Deixe aí no seu comentário se você já tinha percebido que o episódio dos discípulos de Emaús é muito parecido com a missa que a gente celebra nas nossas igrejas. E deixe também o seu joinha, porque eu acho que esta mereceu, não é verdade? Mas vamos para a primeira leitura, um trecho do primeiro discurso de Pedro no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E hoje quem vai nos explicar a primeira leitura é a professora Rita de Cássia Ló. Dentro da nossa leitura de hoje, os versículos 22 e 24, a explicação da morte e ressurreição de Jesus. Para Pedro, para a comunidade, entender e aceitar esta morte de Jesus não foi fácil, né? Nos versículos 22, o perfil de Jesus ao estilo dos homens de Deus no Antigo Testamento, que o Cássio falou várias vezes sobre essa figura que era chamada de homem de Deus. Homem de Deus, um ser humano com poder divino. Os versículos 23 a 24, a inveja dos ímpios levou Jesus à morte. Mas isso já fazia parte do plano de Deus para ressuscitar Jesus. Nos versículos 25 a 28, o testemunho das escrituras judaicas e a aplicação do Salmo 15 a Jesus, né? A confiança do salmista é figura da confiança de Jesus. E no 29 ao 33, a contraposição entre Davi e Jesus.
Davi morreu, foi sepultado e permanece morto até hoje. O túmulo dele está entre Jerusalém e Belém. Quem quiser, quem não foi, não esqueça de ver isso. Jesus morreu, foi sepultado igual a Davi, mas não permanece morto. Então não tem nada no túmulo. Deus ressuscitou Jesus e o exaltou à sua direita. Deus também enviou o Espírito que vocês veem e ouvem. O primeiro discurso de Pedro continua no próximo domingo, é aquilo nós pegamos um pedaço. No versículo 36, aparece, né, que não está na leitura de hoje, Deus constituiu Jesus Senhor e Cristo. Nos versículos 37 e 40, que é a continuação do discurso, questionamento dos ouvintes e orientação de Pedro. E o 41, o efeito do discurso. Nós vamos responder a esta primeira leitura com um trecho do Salmo 15 ou 16. Veja só que interessante e bonito que é este salmo. É muito comum neste salmo um esquema bipartido. E aí, por isso que tem algumas frases em preto, algumas frases em azul. O salmista reconhece ou invoca a potência, a proteção divina. É aquilo que está em preto. E a consequência desta invocação é o sentimento de total confiança, que é o que está pintado de azul. Versículo 1, invocação, grito inicial, né? Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Preto e azul. Depois, versículos 2, e pulamos para a primeira parte do versículo 5. A profissão de fé, fidelidade total e única em Javé. Só vós sois meu Salvador. E depois, confiança total, no versículo 5, segunda parte do versículo 5, e o versículo 6. E aqui vem uma coisa curiosa. Sois vós a minha herança, a minha porção. Talvez o salmista fosse um levita. E vamos recordar que tem algumas leis lá no livro de Números, no Deuteronômio, que determinam que os levitas, os sacerdotes levitas, não teriam nenhuma porção de terra na distribuição dos territórios conquistados na terra prometida, mas que os levitas seriam uma tribo sem terra, porque a herança deles é Javé, ou a herança deles é o serviço a Deus. Então, os levitas dependem unicamente de Javé. Por isso o levita diz: Senhor, sois minha herança e minha taça, porque ele não tem herança de terra. Voltamos para o versículo 7 e 8, pintado de preto, que começa com a proximidade do Senhor. Diga ao Senhor, bendiga o Senhor, que até de noite me aconselha, e em seguida a confiança total, né? O Javé continuamente orienta o salmista, tudo aquilo que o salmista tem que fazer, as suas decisões, Deus orienta, consequência, confiança total, o salmista se sente seguro em tudo. Versículo 9, pintado de azul, o estado psicológico de quem acredita em Javé. O meu coração está em festa, consequência, né? A minha mente está tranquila, não tenho pensamento ruim. A alma alegre, quer dizer, o salmista está sempre animado. Mesmo no meio da dificuldade, ele tem coragem e é feliz em tudo o que faz. E a terceira característica, o corpo está tranquilo. Fisicamente, o salmista consegue relaxar. Quer dizer, até no meio das dificuldades, dos problemas, ele não perde o sono, não está tenso, mas ao contrário, está tranquilo e até recupera suas forças. Versículo 10, pintado de azul, o que o salmista pensa do seu futuro, e aí tem duas frases que repetem a mesma ideia: terei vida, terei felicidade sem limites. E concluindo, versículo 11, primeira parte do versículo 11, pintado de preto, conteúdo daquilo que no versículo 7 Javé tinha aconselhado o salmista. No versículo 7, o salmista diz: o Senhor até de noite me aconselha. E aqui no versículo 11 tem o conteúdo: tu me ensinarás o caminho para a vida.
ou seja, como o salmista deve se comportar para ser feliz. E na segunda parte do versículo 11, pintado de azul, 3 experiências para descrever o que o salmista encontra neste caminho para a vida: felicidade, delícia, que é prazer, e alegria. Quer dizer, dá tudo certo. O salmista vai encontrar razão para viver, felicidade, força e esperança. A segunda leitura é mais um trecho da primeira carta de Pedro. Nós estamos lendo a carta de Pedro ao longo de todo este tempo pascal. E veja só que forte e interessante é esta segunda leitura de hoje. Do versículo 13 até o 2:10, fala da vocação à santidade. Os cristãos são chamados a abandonar os vícios da vida passada e adotar as atitudes de Jesus Cristo. No versículo 17, Deus é Pai e juiz imparcial. Respeitar a Deus significa viver com responsabilidade. Nos versículos 18 e 19, comparação com uma compra de escravizados. Os escravizados eram negociados por preço em prata e ouro. Cristo resgatou os cristãos ao preço do seu sangue. A vida fútil herdada dos pais é a existência longe de Deus. Os comportamentos e o código moral das religiões pagãs, no sentido da conversão. Alguns dizem que dentro desse bloco, que é o que começa no versículo 11 até o final ali do 21, é para os recém-batizados, né? Aqueles que iniciaram a caminhada. O versículo 20, o projeto de salvação de Deus Pai, começou antes da criação, mas foi manifestado agora. A tradução litúrgica interpreta uma frase pouco clara. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. O grego diz: conhecido antes da criação do mundo. Esta frase deve ser ligada ao versículo anterior. O cordeiro, né, o cordeiro sem mancha, conhecido antes da criação. Então, tem um probleminha nas nossas traduções. Por iniciativa própria, Deus Pai desejou que Jesus Cristo nos resgatasse por seu sangue. E no versículo 21, o destino dos cristãos é consequência do destino de Cristo. O destino de Cristo, Deus deu a ele a ressurreição e a glória. O destino dos cristãos, a fé e a esperança em Deus. Tenho certeza que você já fez algumas conexões, algumas ligações entre as leituras, mas vamos esclarecer tudo direitinho. Preste atenção agora. Mais uma vez, as leituras falam de experiências de encontro com Cristo ressuscitado. O Evangelho, a primeira leitura, narram um encontro que elimina a dúvida e o medo. No Evangelho, Jesus ressuscitado aplica a si mesmo as Escrituras e os 2 discípulos retornam com coragem a Jerusalém. Na primeira leitura, Pedro fala com coragem e aplica a Jesus as Escrituras. A primeira leitura e o Salmo estão ligadas porque, na primeira leitura, Pedro cita literalmente o Salmo que nós vamos cantar depois. É como se Cristo estivesse rezando o Salmo. A segunda leitura e a primeira afirmam que Deus já havia predeterminado que Cristo morresse. Por isso, Jesus foi ressuscitado e exaltado. Na primeira leitura, nós temos uma ênfase no destino de Jesus, para explicar os acontecimentos do dia de Pentecostes, que tinha sido narrado um pouquinho antes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E na segunda leitura, a ênfase está no destino dos cristãos. Eles foram resgatados pelo sangue de Jesus. Por fim, algumas sugestões para uma homilia, para uma catequese, para um pequeno retiro espiritual sobre estas leituras.
Novamente, podemos tomar como ponto de referência a nossa experiência pessoal e comunitária de encontro com Cristo ressuscitado. Para o Evangelho, as nossas palavras e ações prolongam a nossa celebração, quer dizer, depois que a missa termina, nós realizamos aquilo que nós acabamos de celebrar, aquilo que nós acabamos de rezar. As nossas palavras e ações e atitudes dão testemunho de que nós nos encontramos com Cristo ressuscitado? Outro questionamento: o que nossa comunidade pode fazer para que nossas celebrações sejam ocasião para experimentarmos a presença de Cristo vivo? Não só durante a celebração, aqui não é simplesmente de caprichar na vela, caprichar nos enfeites, caprichar no nosso modo de rezar e nos cantos, mas antes e depois da celebração, o que nossa comunidade pode fazer em termos de acolhida, em termos de coerência, em termos de respeito e testemunho. Tomando como referência a primeira leitura, devemos perguntar: quando nós falamos de Jesus ressuscitado, nossas palavras refletem um encontro pessoal ou apenas repetimos frases decoradas, que são muito bonitas, mas que são vazias? E na segunda leitura, um bom questionamento: que significa hoje, no contexto da nossa comunidade, viver respeitando a Deus? Lembrando que não podemos respeitar a Deus se não respeitamos o próximo do jeito que ele é. E a segunda leitura ainda nos questiona: que significa fugir de uma vida fútil e o que fazer para isto? No Salmo, nos questiona: como avaliamos o nosso relacionamento pessoal com Deus? Nós costumamos refletir criticamente sobre a nossa fé ou sobre a nossa religião, as nossas devoções? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de liberdade ou está somente baseado no medo e na cobrança, pavor de que Deus nos mande para o inferno? Ou é um relacionamento de liberdade, de alegria, de confiança, de esperança? Seja sincero, o nosso encontro de hoje te abriu perspectivas novas. Ajudamos você a enxergar coisas que antes você não tinha enxergado. Então, eu acho que o nosso encontro de hoje vale um joinha, vale o seu like. Vale também a sua inscrição no nosso canal. Tenho certeza que você vai deixar o sininho ativado para não perder nenhum dos nossos vídeos e vai deixar também um comentário. E compartilhe este nosso vídeo com seus irmãos de comunidade, com o diácono, com o pároco, com o seu bispo. Pense na possibilidade de seguir o nosso curso toda terça-feira à noite. Por R$100 por mês, você tem vantagens exclusivas. Talvez você diga: mas terça-feira é um dia que eu não posso. Não tem problema, nós mandamos a gravação completa para que você possa escutar e assistir todos os detalhes. Este vídeo é apenas um recorte. Pense na possibilidade de seguir o nosso curso. Este é o link para você ter maiores informações. Este outro é o link para você fazer a sua inscrição. E pense também na possibilidade de colaborar com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix. Quanto você puder, quanto você quiser. Pelo valor de um café por mês, ou se você preferir, de um refrigerante, você nos ajuda a manter o nosso canal vivo. Uma boa celebração do terceiro domingo da Páscoa para você. Que Jesus venha te encontrar no teu caminho, que você possa experimentar o coração ardendo e que na celebração eucarística você e sua comunidade possam reconhecer Jesus na fração do pão na Eucaristia e também na fração do pão material no serviço da caridade. Uma boa celebração para você e para a sua comunidade, que o Senhor se faça vivo, presente e atuante.